Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre Pedro. Mas antes de continuarmos, gostaríamos que você se inscrevesse em nosso canal e deixasse um like neste vídeo para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Caminhando pela praia do Mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Vá para as águas profundas e lance a rede, disse Jesus. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. Jesus convidou: Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas, não peixes. Eles empurraram o barco até a praia, largaram ali as redes e tudo mais, e o acompanharam. Quando chegaram às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe. Simão, filho de Jonas, você não retirou a resposta dos livros nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre, total, ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Ao entardecer, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Os discípulos voltaram para o mar e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco, ficaram apavorados. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faz com que eu vá até aí andando sobre a água também. Jesus disse: Venha. Pedro pulou do barco e começou a andar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genesaré. Jesus disse aos discípulos: Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação.
Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: ainda que todo mundo fuja, eu nunca. Jesus respondeu: não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação. Antes mesmo de perceber o perigo, uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é o procurado, prendam-no. Foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: como vai, Rabi? Jesus disse: amigo, por que a encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: guarde a espada. Está pensando que não vou beber o cálice que meu pai me deu? Põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. O grupo que prendeu Jesus o levou perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro o seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Então, o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada, e Pedro pôde entrar. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela para se aquecer. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Uma empregada encarou-o e disse: você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou: nem sei do que você está falando. Cerca de 1 hora depois, enquanto ele caminhava na direção do portão, outra pessoa afirmou convicta: eu não vi você no jardim com ele. Mais uma vez, ele o negou, reafirmando a negativa com um juramento: juro que nunca vi esse homem. Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se. Você é um deles, seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, e agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro disse: vou pescar. Os outros disseram: vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé, na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: Pai seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la.
Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia. 153 peixes grandes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos desde que havia ressuscitado dos mortos. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado 3 vezes: você me ama? Então respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida ordenou: siga-me. Pedro, percebendo que o discípulo que Jesus amava estava seguindo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me você. Apoiado pelos outros 11 apóstolos, Pedro tomou a palavra e fez este ousado pronunciamento: Irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Eles não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. O que está acontecendo é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar, sinais no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Irmãos israelitas, ouçam com atenção. Jesus, o Nazareno, homem credenciado por Deus entre vocês. Os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus fez por meio dele são bem conhecidos. Esse Jesus, conforme o estabelecido no plano de Deus, foi traído por homens que tomaram a lei nas próprias mãos e entregue a vocês, que o pregaram numa cruz e o mataram. Mas Deus desatou as cordas da morte e o ressuscitou. A morte não foi capaz de segurá-lo. Davi previu isso tudo. Eu vi Deus diante de mim o tempo todo. Nada pode me abalar. Ele está ao meu lado, minha alegria extravasa exultante. Fixei minha morada na terra da esperança. Sei que nunca me lançarás no Hades, jamais sentirei o cheiro da morte. Puseste meus pés no caminho da vida, com tua face brilhando como um sol de alegria ao meu redor. Prezados amigos, permitam-me ser franco. Nosso antepassado Davi está morto e sepultado. Seu túmulo está aí onde todos podem ver. Mas
Sendo também profeta, e sabendo que Deus jurou solenemente que um descendente dele assumiria seu reino, ele previu também a ressurreição do Messias. Não haverá ida ao Hades, nenhum cheiro da morte. Esse Jesus, Deus ressuscitou, e cada um de nós aqui é testemunha disso. Depois de ser elevado às alturas e sentar-se à direita de Deus, ele recebeu a promessa do Espírito Santo da parte do Pai e derramou o Espírito que recebeu. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. Davi não subiu aos céus, mas disse: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os seus pés. Todo Israel, portanto, entenda isto. Não há lugar para dúvida. Deus fez Senhor e Messias aquele Jesus que vocês crucificaram. Os que ouviam perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que vamos fazer agora? Pedro respondeu: Mudem de vida, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais. Saiam enquanto podem. Saiam desta sociedade doente e vazia. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias ele ficava sentado perto da porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. Quando ele viu que Pedro e João se dirigiam à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: Olhe para nós. Ele olhou na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: Não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e puxou. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus. Eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado que pedia esmolas perto da porta do templo. O homem, empolgado, dançava em torno de Pedro e João. Os que estavam presentes cercaram o trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. Quando Pedro percebeu a plateia alvoroçada, dirigiu a palavra a eles. Caros israelitas, por que tanto espanto? Por que nos olham como se o homem estivesse andando por causa do nosso poder ou devoção? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu Filho Jesus, aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs de pé este homem, cuja condição vocês conheciam bem. Sim, a fé, e nada menos que a fé, deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que tanto vocês quanto seus líderes tinham ideia do que estavam fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, que pela pregação de todos os profetas já havia determinado que o Messias seria morto, sabia exatamente o que vocês iriam fazer e usou isso para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los, e o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para seu povo.
Por enquanto, ele precisa permanecer nos céus até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: "Do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo." Todos os profetas, desde Samuel, afirmaram com veemência a mesma coisa, que este tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelo seu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas, mas vocês são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou para abençoar vocês, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro e as algemas caíram dos pulsos do apóstolo. O anjo ordenou: "Vista-se, calce os sapatos." Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: "Vista o casaco e vamos sair daqui." Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. "Não posso acreditar, isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava." Ainda sacudindo a cabeça maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. "Você perdeu o juízo", disseram, mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. "Deve ser o anjo dele." Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua, batendo à porta. Finalmente abriram a porta. E quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: "Digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu." Em seguida, retirou-se dali. Ao raiar do dia, a cadeia estava empolvorosa. "Onde está Pedro? O que aconteceu com ele?" queriam saber. Herodes mandou que trouxessem Pedro. E como ninguém sabia onde ele estava, nem conseguia explicar o que havia acontecido, os guardas é que foram executados. Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho.
Então ele ouviu uma voz: "Vá em frente, Pedro, mate e coma." Pedro respondeu: "De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos." A voz insistiu: "Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem." Isso aconteceu 3 vezes. Depois, o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão, chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, centrado em seus pensamentos, não os ouviu. Mas o Espírito lhe disse: "Há 3 homens batendo à porta procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei." Pedro obedeceu e disse aos homens: "Sou o homem que vocês estão procurando." "O que aconteceu?" Eles responderam: "O capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país, recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo, para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer." Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou-o e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. "Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor." Conversando, eles entraram na casa, e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: "Estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque judeus não visitam pessoas de outros povos nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram." Cornélio explicou: "Há 4 dias, mais ou menos a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: 'Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar.' E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo e agradeço sua atenção vindo agora. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar." Pedro, então, passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem, se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora, vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo o mundo. Vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregando-o numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto. Mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas, escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou, o juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso.
Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam. Não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre não-judeus, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: podemos negar o batismo com água a esta gente? Alguma objeção, afinal? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia, insistindo em que todos deveriam ser circuncidados. Diziam aos não-judeus: se vocês não se circuncidarem conforme a lei mosaica, não poderão ser salvos. Então, Pedro tomou a palavra. Amigos, vocês bem sabem que há muito Deus deixou claro que era sua vontade que os pagãos ouvissem a mensagem das boas novas e a abraçassem. Isso aconteceu não de segunda mão ou de ouvir falar por aí, mas diretamente por meu intermédio. Deus, que não pode ser enganado por nenhum fingimento, mas sempre conhece o pensamento humano, concedeu a eles o Espírito Santo exatamente como deu a nós. Ele tratou-os de fora exatamente como nos tratou, começando com o que eles eram e trabalhando desse ponto em diante. Depois que creram nele, tiveram a vida purificada. Então, por que vocês agora provocam Deus, oprimindo os novos, convertidos com regras que oprimiram nossos antepassados e a nós também? Acreditamos que somos salvos pelo que o Senhor Jesus, por sua pura graça maravilhosa, fez por nós e também pelos que não são da nossa nação. Por que estamos discutindo, então? Houve um silêncio geral. Ninguém dizia uma palavra. Eu, Pedro, sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Não falta ninguém. Ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo. O Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso, ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro, passado pelo fogo, sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Vocês nunca o viram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem. Mesmo assim, confiam nele, rindo e cantando, e continuam crendo. Por isso vão conseguir o que querem, salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Eles queriam saber quem, quando e como. Tudo o que informaram a eles foi que estavam servindo vocês, que por ordem do céu, agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento daquelas profecias. Percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado.
quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: "Eu sou santo, então sejam santos vocês também." Vocês pedem ajuda a Deus, e Ele atende. É um bom pai. Mas não se esqueçam de que é também um pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa e não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que têm um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pensem nisto. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse: "A vida velha é como a grama. Sua beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as flores murcham, e a palavra de Deus continua e continua para sempre." Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Gostaram da história de Pedro? Então, por favor, deixe um like neste vídeo e se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.